Oi, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aí ao canal para as nossas aulas da PUC-Rio, nesse período aí de isolamento social. Então, em especial, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre um dos assuntos da turma de psicopatologia e, em especial, a gente está falando das funções mentais superiores, que são, né, o famoso SACPLINCA-PJ. A gente já falou de senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, que a gente está falando agora, né? A gente vai terminar nessa aula em especial. A gente já falou dos conceitos gerais e hoje vai falar das alterações, além da psicomotricidade e do juízo crítico. Espero que todo mundo esteja acompanhando bem. A gente hoje vai fechar, então, né, nesse vídeo a gente fecha os conteúdos do exame do estado mental, né, as funções e as suas alterações. Então, vamos lá. Compartilhar aqui a tela para vocês, para a gente começar. Tem bastante coisa. Então, só deixar aqui na tela cheia. E vamos embora. Então, funções mentais superiores, a gente já tem falado sobre isso há um tempo. Eu já falei no vídeo anterior, mas só para ressaltar. E agora aqui, para começar a fazer sentido quando a gente fala das alterações. A personalidade, ela tem a ver com aquelas possíveis variabilidades genéticas, ou seja, diz respeito a questões de anatomia e viabilidades de expressão gênica. Como eu já mencionei anteriormente, mesmo que a pessoa tenha, ela não precisa estar doente, né? Ela pode estar fora de um quadro, de um transtorno, mas eu queria mudar isso, essa forma de eu sentir tal coisa. Eu queria deixar, por exemplo, de me importar. Dificilmente uma pessoa que se importa muito com outros, ela vai conseguir abandonar essa característica dela, porque talvez isso não seja uma alteração patológica ou disfuncional, e seja, sim, uma característica de personalidade. O que pode ser disfuncional é, de repente, a intensidade, como ela vive essa compaixão, essa empatia pelos outros, pode ser o quão triste ela chega a ficar em função das outras pessoas. Isso, sim, pode vir a ser algum quadro patológico, mas, em geral, são características mais estáveis, ou seja, são muito poucos flexíveis e a personalidade ela não é uma função propriamente dita. Para além disso, a personalidade ela é a malha ferroviária e tem o temperamento. O temperamento ele tampouco é uma função, ele diz respeito aos padrões típicos de resposta do indivíduo. Ou seja, a gente tem uma grande malha ferroviária, mas o transporte em geral ele fica entre as mesmas vias. Tem aquelas vias que são as mais comuns. Isso é o temperamento. Ele, em geral, diz respeito aos padrões de resposta típicos, né, no que diz respeito à emocionalidade, o comportamento emocional. Em geral, respondem aos traços de personalidade e orientam aquilo que são os humores da pessoa. Biologicamente, são aspectos típicos de expressão de neurotransmissores e é o que dá e do fenótipo comportamental. Tem um dá ali a mais, depois a gente apaga nos slides. Então, só relembrando aqui aspectos bem básicos de neurobiologia, porque depois, quando a gente falar das alterações, às vezes fica mais claro para vocês entenderem. Vou dividir, o cérebro ele pode ser, né, o encéfalo pode ser dividido em muitas partes. Vou dividir aqui de uma maneira simples, porque é o que é importante para a nossa disciplina. É importante para vocês mais entenderem as funções em si. Não se pergunta nada sobre o cérebro em si nas provas, nos trabalhos, mas é importante para vocês terem uma noção e também saberem que a psicopatologia, eu já venho mencionando isso, mas ela não surge do nada. Ela é uma construção com um monte, e ela é encadeada com uma série de outras disciplinas que vocês viram antes e as que vocês vão ver no futuro. Então, dividindo aqui em áreas bem simples, né, que são as mais importantes para o processamento emocional, nós temos áreas corticais, que são aquelas mais da superfície do cérebro, que tem a ver com é o neocórtex e tem a ver com o processamento das ideias e o controle executivo, ou seja, é lá que eu vou pensar, nossa, isso está atrasado, então eu vou acabar criando uma dívida e isso pode ser um problema lá na frente. E aí eu fico ansioso, mas aqui é a parte dos pensamentos, é a parte que eu vou me dar conta, nossa, eu estou me sentindo assim porque eu estou ansioso. Nossa, quando eu fazia exercício físico, eu me sentia melhor, então talvez eu devesse estar agora fazendo exercício físico.
Tem as áreas límbicas, que elas são um pouco mais internas, tá? E tem a ver com o processamento das emoções relacionadas com principalmente o prazer e a alegria, tá? E claro, também o desprazer e a tristeza, ou seja, quando elas estão funcionando, elas estão mais excitadas, a gente vai ter mais a expressão do prazer e da alegria, ou também, né, da tristeza em si, aí, do humor deprimido. Mas tem a ver com o sistema límbico, é onde, em geral, essas emoções mais de gosto, não gosto, tá tudo bem, não tá bem, é onde elas vão ocorrer. E existe ainda um sistema um pouco mais primitivo, que é um sistema que a gente chama de sistema reptiliano aqui nesse modelo, né, porque ele vem lá dos répteis, e tem a ver com respostas da sobrevivência, tá? Então, em geral, quando a gente fala do organismo, quanto mais para dentro lá e mais no meio, são estruturas mais necessárias para a sobrevivência. Tá? Um ser humano que só tivesse o sistema reptiliano, ele já ia conseguir ser vivo. Ele não ia interagir no dia a dia, ele não ia ter, mas ele já ia ser vivo. Para além disso, né, como a gente vive em sociedade, a gente tem predadores, nós somos predadores, os outros seres humanos, a gente acaba tendo uma parte toda de função importante que tem a ver com o processamento emocional, né? E a tristeza, a alegria, o querer, essas coisas, o nojo, tudo isso é importante também para a gente poder sobreviver. É o nojo que, não gostei da cara disso aqui, eu não vou comer. É isso que torna a gente, fez a gente se adaptar e a gente sobreviver até hoje. Mas o sistema reptiliano ele tem a ver mais com as respostas de sobrevivência. Ou seja, a personalidade é o material existente, a questão anatômica, e o temperamento é a forma básica de uso, a forma como tipicamente a gente lida com tudo isso. O processamento do afeto, né, da grande função, ela ocorre em todos os níveis do encéfalo. Tem uma parte reptiliana, tem uma parte do límbico e tem uma parte do cortical. Em geral, os processos mais primitivos, ou seja, quanto mais reptiliano, né, mais para baixo nessa cadeia, eles, em geral, são mais intensos e mais duradouros. Tá? Por quê? Porque eles têm a ver com uma resposta que começa, e principalmente no sistema límbico, ele tem a ver com o processamento de alguns neurotransmissores que eles são produzidos, são liberados, e eles só vão embora depois de 2 semanas. Às vezes eu estou processando ainda a informação quando já estou mudando a minha cadeia de produtos que estão sendo criados. E os processos mais corticais, ou seja, esses mais da superfície, eles costumam ser menos intensos, mas muitas vezes mais sintomáticos. Como assim? Porque eu me dou conta que eu estou ansioso, que eu estou preocupado, eu posso estar tendo um ataque de pânico e não saber o porquê, porque pode ser tudo em função de uma disfunção lá em áreas mais reptilianas, e aí eu começo a ter medo de morrer, ou seja, começa lá embaixo e afeta lá em cima a parte do processamento das ideias. Mas quando começa na parte das ideias, agora eu estou em isolamento, então eu devo me sentir mal, porque todo mundo está se sentindo mal, e é comum, e eu fico ansioso, eu não sei como vai ser. Eu estou criando isso tudo em áreas corticais, e aí elas vão, claro, vai de cima para baixo, é mais devagar. Mas eu vou ficar pior sobre isso, porque eu já estou me dando conta, eu vou ficar mal, eu estou mal, isso está me fazendo mal, quando, na verdade, muitas vezes a gente está mal e a gente não está se dando conta, a gente pode estar até pior do que nessas que a gente está tendo, eu estou ciente que eu estou passando mal. Então, porque a parte cortical é o que vai dar o insight, né? Aquela coisa do se dar conta de, que a gente falou no juízo crítico, principalmente. Todas as alterações que a gente vai falar do afeto envolvem a hiperexcitação, né? Essas áreas estarem funcionando muito ou elas estarem funcionando muito pouco, tá? Ou com uma inibição incomum ou exagerada. E essas alterações elas podem ser agudas, ou seja, eu tive agora um momento de muita tristeza, né? Agora, eu não estava triste, mas deu bum. Isso é uma coisa aguda. Ou não, eu estou cronicamente, né? Que aí é uma alteração do humor. Eu estou, não, tá tudo sendo mais difícil, tá complicado, não estou sentindo prazer. Então, é algo mais contínuo. Eu posso ter uma resposta de medo, de ansiedade. Agora eu acho que vou morrer. Ou eu posso ficar com esse medo o tempo todo, né? Qualquer coisa me tira do sério, qualquer coisa eu estou mais assustado. Então, vamos começar com o humor. O humor é algo em um contínuo, né? Lembra lá, uma linha, ele não para, o humor ele é estável. Ele não chega a ser um traço, porque traços eles são aquelas características que elas são
constante sempre, e ele também não é só um estado que ele é só nesse momento, ele é um estado mais contínuo, é um estado de ânimo, tá? Então, ânimo vem lá do ânimos, né, que tem a ver com o humor mesmo, tem a ver com a personalidade, com o temperamento, e um estado de ânimo, ou seja, um estado do teu temperamento nesse momento. Ele é estável de forma geral, tá? A gente não tem uma variação do humor do dia para a noite, salvo em um quadro patológico, que é um quadro que a gente vai ter, né, que é dentro do transtorno bipolar, tem um dos tipos de transtorno bipolar que acontece isso, da pessoa mudar o humor muito, muito rapidamente, assim, no mesmo dia. Mas esse transtorno, isso não acontece toda hora, tá? Isso acontece em porções raras do transtorno, e ainda assim é uma manifestação que vai ocorrer em muito menos do que 1% da população. Então, não é esse o comum. Tá? E aí, quando a gente está falando de variações no mesmo dia, a gente está falando muito mais de afeto, e a gente vai falar disso mais para frente. Então, ele tem a ver com uma continuidade. Quanto tempo? Não tem uma medida certa. Eu quero saber quando é uma semana. Olha, a gente costuma dizer que pelo menos 2, 3, 4 dias. Isso em geral o que a gente vai encontrar. 4 dias de estabilidade para a gente caracterizar um estado de humor, tá? Dentro do estado do humor, a pessoa que está deprimida, com humor deprimido, a gente vai falar depois, ela pode ter emoções que são contrárias, ela pode dar risada, e é por isso que a gente muitas vezes vai ver pessoas, ele está com depressão, nem parecia. Claro, não parecia, porque quando tu falava com ele fingia outras emoções, ele apresentava, a conduta dele, ele transparecia outra coisa, mas ele na verdade, o humor dele, a tendência dele, ele tá fazendo tudo aquilo forçado. Tu tá se sentindo bem? Não tô me sentindo bem, eu tô fazendo isso por obrigação, eu tô fazendo isso porque eu tenho que fazer, ou a própria pessoa, ela acha, eu não posso, se eu transpareço que eu tô mal para minha família, todo mundo vai ficar mal. Se eu transpareço que eu tô mal para os meus alunos, minha imagem vai ficar ruim, porque aí vem as questões de personalidade e tudo mais, que aquilo que eu tô botando para fora não necessariamente é o que eu tô passando por dentro. E é por isso que a gente sempre vai ter que avaliar tudo. É muito comum, eu gosto de dizer isso para as pessoas quando a gente está falando mais de avaliação psicopatológica, muitas vezes elas descartam já uma série de doenças, de transtornos, no primeiro minuto, assim, não, essa pessoa aqui, não, TEPT não tem, porque não me falou nada de trauma. Mas tu perguntou? Não. A gente tem que investigar tudo, mesmo que às vezes não pareça. Até porque a gente já vou falar, tem pessoas que parecem e, na verdade, elas podem não ter. Então, humor é isso, é aquilo que é mais constante, né? E ele tem a ver com esse estado de ânimo. Lembrem lá, é a direção para a qual o meu barco está indo. Eu posso até ter momentos que vai parecer que, não, mas não tá. Como assim ele tá deprimido se ele agora está dando risada? Risada, alegria é uma emoção. Humor é a constância. Se ele estivesse eutímico, que a gente já vai falar, e ele estivesse dando risada, ele estaria sentindo muito mais prazer e alegria do que ele está agora. Coisas que estão fazendo ele rir agora, se ele estivesse bem, outras que não fizeram agora, nesse momento que ele está deprimido rir, estariam fazendo. O humor ele é principalmente caracterizado por aspectos da fisiologia geral, né, ou seja, do funcionamento do corpo, né, energia, e também da realidade psicológica, de como a pessoa está se vendo, ela está percebendo as coisas. O humor envolve alterações em todas as áreas, tá? Cortical, límbica e também no sistema reptiliano, mas, em geral, começa as alterações no sistema límbico. E do sistema límbico aí começa a irradiar. Assim como a gente vai falar depois na ansiedade, a pessoa está pensando uma coisa e vai de cima para baixo, no humor, né, quando a gente tem as alterações do humor, começa no meio e vai para baixo e para cima. Claro que essa relação do sistema límbico com as áreas mais reptilianas, mais de sobrevivência, faz com que a gente perceba a coisa no corpo. A pessoa fica com menos atenção, com menos disposição, né, quando está com humor deprimido, ou ela vai ficar mais excitada, mais exaltada, vai diminuir a necessidade de sono se ela está com humor elevado. E as ideias também vão ser afetadas, porque vai para aquelas áreas mais corticais. Mas agora a gente está falando do afeto, tá? A gente está falando do sentir mesmo.
Então, vamos lá. Imagine que existe uma faixa de humor, e para a gente entender isso é bem importante a gente ter essa concepção. O humor, ele é algo constante, mas não é... E a gente estabelece numa ideia de caracterização do tipo, tu tá ou não tá, mas não é bem assim. Que nem quando a gente bota um termômetro e para medir a temperatura. A gente diz, tá com febre, mas febre é quando tá acima de determinado ponto. Não existe algo para baixo, mas é como se a gente dissesse, tá em hipotermia, como se estivesse abaixo de determinada temperatura. Existe uma faixa de humor e qual é essa faixa? Como a gente mede? Na percepção clínica, na avaliação com a pessoa, do seu histórico, porque é importante dizer, cada indivíduo tem uma largura diferente e uma faixa típica de variabilidade do humor. Já vou ilustrar isso com um desenhozinho, mas é importante vocês terem em mente isso, que o humor, ele não é... Se fosse igual para todo mundo, talvez a gente conseguisse medir mais fácil. Existem instrumentos, mas nenhum instrumento, eu já falei isso para vocês, ele substitui a avaliação, a percepção do profissional, né, e do clínico. Então, mesmo que varie de pessoa, e aí tem os pontos, mesmo que varie de pessoa para pessoa, é necessário também considerar que há flutuações que, mesmo sendo comuns para um indivíduo, ou seja, não, eu sou assim, eu sempre fui assim e sempre tive esses momentos que eu tô assim. Mas esse teu quadro, essa coisa que tu entende como tua natureza, talvez ela seja distoante daquilo que é o do teu contexto. E aí também, então, a gente vai caracterizar as alterações baseadas em dois quesitos. Um é o quesito pessoal. Essa variação, ela está além, ela está diferente para o teu padrão habitual. E também a gente vai ter que considerar o quesito social. Então, aqui tentando ilustrar para vocês. Pensem que existe uma faixa, essa aqui é a faixa cultural, tá? Humor culturalmente percebido como exageradamente alto. E depois eu vou explicar qual é o nome dessa alteração, mas são aquelas pessoas que estão sempre, ou assim, por períodos constantes, muito agitadas, né? Parece que tá pulando uma micareta, né? No carnaval, parece que tá sempre é carnaval para essa pessoa. São estados tipicamente que estão são pessoas que vivem com as emoções à flor da pele. Ou elas estão muito irritadas, ou elas estão com muita raiva, ou muita euforia. Elas são muito... se a gente for pensar nos temperamentos, são aquelas pessoas mais passionais, com frequência, né? Mais sanguíneas, talvez, também. E os estados contínuos de atividade em excesso. Essa pessoa não para nunca quieta, ela é hiperativa, mas é hiperativa com muita energia mesmo, ela tem energia, tá? Estados contínuos, e aí, claro, não é um momento, não é uma atividade, a pessoa é assim, ou ela está assim por uma faixa de tempo. E tem aqueles humores que são culturalmente percebidos como exageradamente deprimidos ou reduzidos. Então, se a gente consegue pensar em pessoas lá no humor culturalmente percebido como exagerado, apresentadores de TV que fazem, gritam e pulam e correm, o humor culturalmente percebido como exageradamente deprimido ou reduzido são aquelas pessoas que, em geral, são estados mais tipicamente negativos, são pessoas que todo o tempo são pessimistas, elas têm uma angústia, uma tristeza constante, estados de desesperança, a pessoa nunca acredita que nada vai dar, não existe nada de positivo, tudo vai ser ruim lá na frente, pessoas que não sentem prazer com nada, nada é legal para aquela pessoa, e estados de redução da energia, que a pessoa fica mais para baixo, né? A pessoa fica mais desmotivada, mais sem... E cada pessoa vai ter a sua faixa que a gente vai, né? A parte, lembra lá, biopsicossocial. Eu vou pegar a parte psicológica e biológica aqui e vou encaixar ela de acordo com o que é o padrão para ela. E isso vai estar no meio, em geral, daquilo que é cultural. Tá? Cada um vai ter a sua faixa. E no dia a dia, o nosso humor, ele vai flutuar dentro dessa faixa. Então, pensem que isso aqui é um período de 1 mês, 2 semanas, sei lá, e eu vou ter momentos que eu tô com o humor um pouquinho melhor, com mais energia, me achando mais legal, rindo mais. Momentos que eu vou ter pequenas quedas, que aquele dia eu não vou estar tão bem. Depois outros que eu vou estar melhor. Outras quedas um pouco mais acentuadas.
posso até baixar bastante, ficar bem desanimado. Agora começou a quarentena, né? Lá no começo da quarentena não dá, sem vontade de fazer nada. Todas as coisas que diziam para fazer em casa, elas não eram legais. Eu não estava me animando. Aí foi continuando, eu digo, comecei a fazer mais coisas, estou começando a achar um pouco mais legal, mas eu estou flutuando dentro de uma faixa na qual eu não apresentei, que a gente vai ver, humor elevado, eu não apresentei humor deprimido, talvez aqui depois a gente vai ver quase uma hipotimia, mas a gente não chega nesse ponto. Então, mas tudo, a minha faixa aqui está dentro do humor culturalmente percebido como exageradamente deprimido ou reduzido. Talvez a chance de eu ter lá quadros mais de humor elevado é mais rara, porque a minha faixa eu expresso menos, então eu provavelmente vou ficar, o meu normal é um pouco abaixo, né? Embora ele possa também ter os seus momentos mais altos. Então, dentro dessa, vamos supor que aqui fosse 10 e aqui fosse 0, a gente vai ver lá, eu vou estar, eu acho que eu flutuo entre o 3 e o 8. E entre o 2 e o 7. E aí a gente vai ver, cada pessoa vai ter uma faixa de flutuação sua. A espessura dessa faixa, ela pode variar entre pessoas. Vão ter pessoas que vão variar muito pouco o seu humor. E aí, se a pessoa passa disso aqui, ela está com humor elevado. Ou se ela passa disso aqui, ela está com humor deprimido, porque é o seu padrão, porque ela sempre vai conseguir ficar dentro dessa faixa. Ela vai ter uma variação, ela não são pessoas tão de lua, elas, né, não é, essa semana essa pessoa está bem, essa pessoa essa semana está mal, e são divergências muito grandes. Não, ela tem uma faixa um pouco mais restrita, ou pessoas que vão ter a faixa mais larga. A faixa típica pode estar em diferentes níveis em relação ao ambiente entre cada pessoa. Então, eu vou estar mais para cima, outros vão estar mais para baixo, né? Mas é claro, lembrem-se que para a gente considerar que não tem alterações, a minha flutuação ela não pode nem passar isso aqui e nem passar isso aqui. E aí, claro, pode ocorrer que o típico de flutuação de um indivíduo, né, a faixinha preta, o típico dele ultrapassa o típico da sociedade, o típico cultural. Ou seja, o normal dessa pessoa está aqui. Ela vai flutuar nessa faixa toda grande aqui. Só que o cultural, ele é essa. Esses momentos de falar que quer se matar, de falar, de não conseguir sair de casa, de não ter prazer em nada, que já ultrapassou o padrão que culturalmente é aceito. Eu posso dizer, não quero sair, não estou assim, não gosto tanto. Começa a ficar numa tendência que culturalmente ele vai ser percebido como exagerado. Então, essa faixa aqui, a pessoa, na verdade, ela não está ultrapassando as suas fronteiras, mas ela vai estar passando as fronteiras da sociedade, né, do culturalmente, do contexto. Então, quando a gente vai avaliar as alterações do humor, a gente vai ter que levar em consideração essas duas coisas, tá? A faixa do típico do indivíduo e a faixa do típico contextual, tá? E, claro, provavelmente esses indivíduos que vão ter essa configuração, esses serão quadros que, posteriormente, quando a pessoa começar a entrar aqui, vão acabar fechando critérios para algum transtorno mental. Porque se essa é a faixa típica de flutuação, ela frequentemente vai estar entrando aqui, tá? Então, agora vamos falar dos estados mesmo de humor e o que é o típico, o que é o atípico, quais são, como eles são. Quando a flutuação ela está dentro da faixa típica do sujeito e da sociedade, né, isso não implica em um padrão distoante da realidade cultural. Então, ela está, né, a gente fala lá aquela discussão do para aonde que ela está entre aspas, né, a palavra que eu não gosto de usar, o normal, prefiro usar o típico. A gente chama, quando ela está dentro dessa faixa, de eutimia. Ou seja, esse é o estado que não tem alterações. Quando a gente quer dizer que o humor dela está dentro do esperado, com apresentações regulares, a gente diz que ela está eutímica. Ou, né, o humor dela, ela está em eutimia. O humor ele pode variar dentro de uma faixa de normalidade. Em geral, a gente espera que as pessoas sempre estejam em eutimia. No transtorno bipolar, que ele tem, o humor da pessoa pode ter episódios, né, que ela vai estar
ou elevado, que eu já vou falar, ou deprimido, qual é o objetivo do tratamento do transtorno bipolar? Que ele é um tratamento que ele sempre continua, né? A pessoa nunca para. O objetivo é que a pessoa fique eutímica, que é quando ela não está nem com humor elevado, nem com humor deprimido. Ou seja, o humor pode variar dentro dessa faixa de normalidade, e quando ele está dentro dessa faixa de normalidade, a gente diz que está em eutimia. Só que o humor ele pode flutuar, né, e ultrapassar a faixa superior, aquela linha mais de cima, e entrar aqui num quadro que a gente diz que é um humor elevado. Tá? A gente nomeia de humor elevado, de euforia. E, em geral, quando as pessoas estão aqui, de novo, são quadros que vão durar aí dias, 3, 4 dias, uma semana, um mês. Quando a pessoa está com humor elevado, ela vai ter uma tendência a ter sentimentos de euforia, né? Emoções de euforia, de alegria desmedida. A pessoa fica muito alegre, muito feliz, de grandiosidade, de supervalorização, né? Grandiosidade tem a ver com pensamento, inclusive. Êxtase, a pessoa se sente extasiada, se sente em grande prazer. É comum, aí aqui até diminuição da necessidade do sono. E claro, que é uma definição de livro, e vocês devem estar vendo aqui, ó, hipomania ou mania. Eu queria falar com vocês um pouco melhor a respeito disso. Eu prefiro um humor elevado, tá? Apesar de a gente às vezes encontrar a mania e a hipomania. E, de novo, o humor elevado ele costuma acompanhar uma série de sintomas afetivos e emocionais, como a euforia. A pessoa está o tempo todo, parece que o time dela acabou de ser campeão. Irritação, uma alegria desmedida, um êxtase, prazer intenso. A pessoa diz, eu estou me sentindo muito bem, eu estou muito feliz, tá tudo muito legal, mesmo que ela esteja brigando com todo mundo. As pessoas estão com inveja de mim, claro, que já é uma maquinação do pensamento, porque eu estou muito bem, eu nunca estive tão bem. Isso é comum quando a pessoa está com humor elevado. De novo aqui, o que eu estava começando a dizer para vocês. Há alguns autores que nomeiam mania e hipomania como uma alteração do humor. Entretanto, mania e hipomania são episódios completos. Se vocês pegarem o DSM, vocês vão encontrar lá mania e hipomania. São quadros que têm, sim, é um episódio. Tá? Eles fazem... tu tem que ter episódios para fechar alguns critérios de alguns transtornos. E o que acontece? Mania e hipomania possuem critérios diagnósticos, eles possuem definições claras e existe uma confusão porque o quadro de hipomania e o quadro de mania, um dos critérios deles, um dos sintomas que a mania, quem tem mania tem que ter, é uma alteração do afeto, né, do humor no caso, do humor elevado. E essa confusão, ela surge frequentemente. Só que, na verdade, se vocês pegarem lá a definição dos critérios de mania, dois daqueles itens que a pessoa tem que obrigatoriamente apresentar são relacionados com o humor. Várias outras alterações que a pessoa pode apresentar num quadro de mania e de hipomania tem a ver com alterações da atenção, da conduta, da linguagem, dos pensamentos. Então, o que acontece? A mania e a hipomania são um quadro muito mais bem definido. Aqui existe, e é principalmente em função do contato de pessoas que estavam se apropriando e não tinham ainda total conhecimento, e também um avanço todo histórico da psicopatologia, existe essa confusão, dizer, humor elevado é mania. Não. Quem tem mania provavelmente tem humor elevado, porque é um dos sintomas característicos. Mas mesmo assim não é obrigatório. Tem várias outras patologias, várias outras condições. Intoxicação por cocaína vai ter humor elevado frequentemente. Um quadro de psicótico dentro de uma esquizofrenia pode ter humor elevado. Então, e não necessariamente é uma mania, uma hipomania. Tá? Então, que é bem importante a gente deixar claro essa pequena confusão, assim como vai acontecer também com o humor deprimido. De novo, ter uma alteração de uma função mental superior não é sinônimo de transtorno mental, e ter um humor elevado não é sinônimo nem de mania, nem de hipomania sozinho. Tá? Então,
Antigamente acreditava-se que tudo era a mesma coisa, que né, vinha tudo junto. Mas hoje a gente já viu que não, eu posso ter redução da necessidade do sono sem obrigatoriamente ter lá uma alteração do humor, eu posso ter um aumento da atividade dirigida, né, da conduta, que ele não é necessariamente relacionado com uma elevação do humor, embora sejam comuns de acontecer juntos, mas não são obrigatórios. E a gente vai falar de episódios mais para frente. Então, por enquanto, vamos focar na alteração em si. Mas o humor, ele dentro daquela faixa, ele também pode estar abaixo daquela faixa de estabilidade de cada um dos indivíduos ou da estabilidade da sociedade, né, do contextual. E a gente chama, quando a pessoa está nesses períodos abaixo, de humor deprimido, tá? Que vem com sentimentos de tristeza, pode vir com sentimentos, né, ou de culpa, remorso, sentimentos de morte, né, de querer morrer, aí também vem a sensação e o pensamento, aí vem a ideação, uma melancolia de nada tem a mesma cor, de negativismo, achar que nada vai dar certo, né, de sentir que nada vai dar certo. Em geral, no humor deprimido, a pessoa também vai ficar lá uma semana, duas, mais, e a pessoa pode experimentar uma sensação global de redução do seu afeto. Parece que eu não estou conseguindo me sentir bem nunca, está tudo muito ruim, e isso é acompanhado de tristeza, de desmotivação, pode vir com perda do prazer, que a gente já vai falar, que é a anedonia, irritação, eventualmente, a irritação, vou falar um pouco mais ainda, a coisa da melancolia, um desgosto de nada tá me dando prazer, nada é legal, nada, tudo tá meio assim, ou ainda culpa mesmo. O humor deprimido, de novo, assim como eu falei da mania e da hipomania, não é depressão. É um sintoma comum dos episódios depressivos, mas não é obrigatório e nem determinante. Eu posso ter humor deprimido e não fechar para depressão ou bipolar. Eu posso ter humor deprimido e não fechar nem para episódio depressivo. Tá? De novo, nesse momento, eu sei que a gente quer ir para frente, podem olhar o DSM, olhem por sinal, mas vamos se atentar à função. A função, a gente está pensando lá pensem no corpo humano, nas alterações que o médico vai olhar, o médico vai olhar o batimento cardíaco. Ele pode ser que a alteração do batimento cardíaco ou da pressão sejam sintomas dentro de um quadro de, sei lá, uma cardiopatia. Mas naquele momento ele está olhando, existe ou não uma alteração. Assim como pode não ter e a pessoa ter uma cardiopatia. Então, a mesma coisa vai funcionar na psicopatologia. A gente está olhando os sintomas, está aprendendo sobre eles, e são muitos, eu imagino que vocês estejam percebendo, para depois a gente olhar os transtornos em si. Ainda pode acontecer do humor ele estar em faixas limítrofes, ou seja, está na fronteira, tá? O que identificado pode ser útil para diversos quadros e também para a gente fazer eventualmente o descarte de eu acho que essa pessoa está deprimida, mas ela não está, ou ver que é uma doença mais crônica e não um episódio em si. Depois a gente vai falar sobre isso. Quando o humor está cronicamente depressivo, mas ele não entra intenso, ele fica numa fronteira. Essa pessoa, nossa, ela reclama, mas não, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Fica, e o tempo todo a gente diz que ela está com humor hipotímico, ou seja, ele está reduzido, tá, mas ele não parece estar preso naquela linha inferior. Tá? O humor, em geral, a pessoa vai sentir aquelas mesmas emoções e sensações do humor deprimido, com menos intensidade, vai ter momentos que ela não vai estar e momentos que ela vai estar. Tá? Importante dizer, ela não fica eufórica, ela não fica. A gente não está fazendo ela flutuar entre os dois extremos, porque aqui a gente tem um espaço bem grande. Tá? E pode acontecer da pessoa ficar com a flutuação na faixa superior. Ela sempre é mais agitada, sempre é mais. Ela é eufórica, mas é num limite assim daquilo que a gente vai dizer, ó, tá distoante ou não tá. E a gente diz que essa pessoa está com humor hipertímico. Tá? O hipertímico ele é relativamente mais raro do que o hipotímico e também do que os outros, né, os episódios, os humor deprimido e humor elevado. Mas ele pode acontecer, principalmente em crianças, adolescentes, né? É comum de acontecer um pouco mais o hipertímico.
O humor, ele ainda tem uma flutuação, além dessas alterações que eu falei, ele ainda tem uma flutuação adicional na qual a pessoa ela sente sensações desagradáveis, predominantemente de humor deprimido, ou seja, fica com uma tendência maior a humor deprimido, mas ela tem uma tendência a elevações inesperadas. E a gente chama esse quadro de humor disfórico. Ele é um estado desagradável de humor. Para tentar explicar isso para vocês de uma forma mais clara, mais, né, ilustrativa, figurativa mesmo, uma boa ideia para a gente entender isso é como se fosse um encurtamento da faixa de humor. Então, aqui, ó, a gente tem o humor elevado, que é acima da linha, a gente tem a eutimia, que é naquele intervalo, e a gente tem o humor deprimido. Para algumas pessoas, o que vai acontecer é que elas é como se por um tempo entrasse num buraco negro, metade do caminho da eutimia, e ela passar, não existe aquele espaço que está em preto ali. E ela vai flutuar entre faixas que ela está hipotímica ou deprimida e faixas que ela está hipertímica ou com humor elevado. Tá? É muito raro dela permanecer naquele estado do meio. Em geral, na disforia, a pessoa fica mais para baixo, mas ela tem uma coisa da irritabilidade, de ter explosões e de excessos de energia e de não querer. É um momento que, em geral, no humor deprimido, é mais raro da pessoa querer tomar decisões ou mudar coisas na vida dela. Na disforia, no humor disfórico, em geral é quando a pessoa toma, porque ela tem energia, ela tem disposição em alguns momentos, e isso faz com que muitas vezes ela tome decisão, né? Ela tenha a iniciativa, ela tenha uma conduta mais proativa. A disforia é relativamente comum, tá? Ela, em geral, em termos de comparação do humor, a disforia raramente vai durar aí, se não é uma característica de temperamento mais disfórico, que é mais raro, mas acontece. Quando é humor mesmo, ela vai apresentar isso no máximo uma semana, duas. Tá? É raro de se manter por longos períodos. Crianças, às vezes, apresentam mais. E, em geral, a pessoa vai ter... ela se sente... Não, é uma tristeza, é um desgosto, é uma sensação de nojo. A disforia é o principal sintoma do transtorno disfórico pré-menstrual. Tá? O que é o transtorno disfórico pré-menstrual? Aqui a gente até falou naquela aula que a gente leu o texto da jornalista da revista Época, que ela criticava, né, e falava do DSM-5, de uma possível patologização excessiva, e de fato foi criado, né, foi identificado um transtorno que é o transtorno disfórico pré-menstrual. O que acontece? Popularmente, muita gente que leu, inclusive como a gente viu, entendeu que a TPM, né, a pessoa ter lá uma tensão pré-menstrual, a mulher ter, no caso, isso seria o suficiente, né? E, na verdade, o transtorno disfórico pré-menstrual seria um sinônimo da TPM. Essa não é a verdade, tá? A verdade é que, sim, é reconhecido e é natural, tá? Flutuações hormonais que justificam instabilidades do humor durante o período pré-menstrual, tá? E durante o ciclo, na verdade, porque não necessariamente precisa ser antes da menstruação. Isso é algo bem, bem peculiar até do transtorno disfórico pré-menstrual. Mas em função das oscilações hormonais, algumas mulheres elas não têm uma flutuação do humor que ele baixa lá um pouco, ou que ele fica um pouco uma labilidade afetiva, que a gente vai falar mais na frente. Acontece que elas apresentam episódios de disforia. Elas podem querer ter surtos de agressividade que elas não conseguem conter e que elas, de fato, agridem terceiros. Elas podem ter, durante aquele período, em função do desequilíbrio hormonal, ideações suicidas, quererem se matar. Tá? Isso não é Pensem, quem vocês devem conhecer melhor do que eu, as mulheres, né, as meninas. É um período que, sim, muita gente, algumas não experimentam tanta oscilação, mas algumas, sim, se sentem muito mal. O ponto é, aonde que esse mal ele ultrapassa o limite daquilo que seria o tipicamente esperado. E foi percebido que algumas mulheres, elas apresentam esse limite e ele é ultrapassado. E olhem que curioso, por que aí deram o nome de um transtorno para algo que a gente já sabia? Porque existe como tratar.
Existem medicamentos que fazem com que as flutuações hormonais não sejam tão intensas. Existem cuidados terapêuticos que podem ser feitos para melhorar a qualidade de vida e que a pessoa não experimente essa disforia. Mas por que eu falo da TPM, falo do transtorno disfórico pré-menstrual? Porque é comum e vários homens só vão entender o que é disforia quando estudarem psicologia, psicopatologia e a gente falar da disforia. É um estado desconfortável de humor, no qual a pessoa não está necessariamente com humor deprimido. Ela até pode dizer, eu estou numa depressão, mas é porque eu estou na TPM. Mas ela não, nem se, vai ter casos que sim, ela está com humor deprimido, mas é um estado mais, não, ele é um humor deprimido, mas ele é um humor mais deprimido de desgosto, de a pessoa está com raiva, mas ela não necessariamente essa raiva é direcionada às outras pessoas, é consigo, é com as coisas que ela tem, e claro, é um período de humor desagradável e desconfortável que se distingue um pouco do humor elevado e do humor deprimido. Tá? É importante também dizer que no humor elevado, a gente falou lá, é comum a pessoa ela tem uma excitação do sistema límbico. E essa excitação do sistema límbico e também das áreas mais reptilianas faz com que ela tenha sensações de euforia, mas neurobiologicamente a raiva e a alegria elas são muito parecidas. Então, é comum também ter os episódios de raiva. E, da mesma forma, quando a pessoa tem humor deprimido, ela também pode apresentar uma certa irritação constante, de certa forma um pouco parecida com a disforia. E é justamente por isso que agora eu vou falar de uma alteração que é comum em quase todos os cenários do humor e, na verdade, tem mais a ver com uma coisa que é da emoção, da expressão de uma emoção em si e do afeto, da forma como é expresso, que é a irritabilidade. Vocês talvez, poxa, mas irritabilidade está em tudo, como que eu vou diferenciar? A gente tem que olhar o todo, né? Não vamos olhar só uma coisa, só uma manifestação. Irritabilidade é um quadro de descontrole ou de hipermodulação. A gente já vai falar o que é hipermodulação, tá? Mas é quando a pessoa não consegue controlar, ela sente e ela não... eu posso até estar sentindo algo, mas eu, em função do ambiente que eu tô, não vou transparecer. Aí eu chego em casa e eu choro, porque aí eu posso modular o meu afeto. Mas tem pessoas que elas hipermodulam, elas não conseguem ter o controle. Quando vem, simplesmente a pessoa tem a resposta. E a pessoa ela sente, né, na irritabilidade, a emoção é a raiva de uma forma muito intensa, frequente ou injustificada. Irritabilidade é um termo amplo e aqui vem talvez a tentativa de facilitar para vocês diferenciarem como é que a irritabilidade ela pode se apresentar em diferentes quadros. Ela é curiosa porque ela pode ocorrer em quadros de humor elevado, deprimido e também na disforia, é bem comum na disforia, tá? Ela tem a ver com uma resposta de defesa primitiva, ou seja, ela tem uma origem reptiliana que reflete no sistema límbico, neurobiologicamente. Ela começa como reptiliana, ela tem a ver com a gente vai falar depois do medo, da ansiedade, luta e fuga. Ela tem a ver com essa coisa mais da luta. Nos quadros eufóricos, quando a pessoa está mais eufórica, está mais prazer, e ela está buscando prazer, ela quer ter mais prazer, acaba com que ela fica mais responsiva. O que isso é responsivo? Muda o ambiente, ou seja, eu estou sentindo prazer. Algo tira o que eu estou sentindo, eu vou ficar mais reativo, eu vou ter uma resposta mais intensa de não, me devolve isso. Tá? Isso é o irritável. Quando a pessoa ela reage mais, ela está irritável, que é uma faceta da irritabilidade. Nesses quadros, parece que a pessoa se enfurece, saindo de um momento que ela estava estável, pode ser estável, tipo, a pessoa estava muito tranquila, muito feliz, muito alegre, e do nada surtou, tá? Esse surtou é porque ela ficou irritada, braba, agressiva, tá? Aqui a gente tá falando, braba também é uma emoção, né? A gente não é costumeiro a gente apontar o braba como uma alteração da psicopatologia, porque é meio genérico e até popularmente tem uma conotação, mas o agressivo é uma alteração da conduta, que a gente até já falou. Então, irritável quando a pessoa tem essa coisa de responder, tá? Nesse quadro, a pessoa se enfurece, ela não está irritada e ela tem essa coisa de se irritar. Nos quadros disfóricos e deprimidos, o mais comum é a pessoa já tá mais, que saco, eu não aguento mais isso, que coisa chata. E aí algo acontece, ela sai daqui. Ela fica irritadiça, que a gente costuma dizer, tá? Ou seja,
ela já está insatisfeita, irritada, e ela acaba, quando algo, pequenas coisas, ela dá uma resposta, mas ela não é um pico de raiva, assim, não é liguei o modo raiva, não. A raiva já está ali meio que presa e balançando assim o tempo todo, e já está dando pitaco, mas ela não está tendo necessariamente a explosão. E aí, quando ela tem a explosão, é uma explosão mais curta, menorzinha, enquanto no irritável são essas explosões mais intensas. Nesses quadros de irritadiça, elas são menos agudas, mas mais frequentes. Parece que a pessoa ela está agindo sem sair do seu estado, ou seja, ela está desconfortável e ela tem pequenas coisas. Não, isso aqui não tá bom, sai. Isso aqui tá. Não, isso aqui arruma porque tá ruim. Não, eu não gostei, sai. Não, isso aí não me agrada. Já no irritável, não, a pessoa tá. Pô, aquilo é bacana, tá tudo muito bom, né? Muito bom. Então eu tô tomando aqui essa água tá, nossa. O bar vai fechar. Como assim vai fechar? É uma coisa mais intensa, mais aguda e que, em geral, vai ter uma explosão maior. Então, vamos falar agora, a gente falou de humor, a característica mais estável, emoções. Alterações, tá? Emoções são as expressões emocionais em resposta a um estímulo. Então, vou contar aqui uma piada para vocês. Vocês sabem qual é no reino dos queijos, tá? Parmesão, qual é o rei? É o requeijão. Que, imagino que talvez nem todo mundo tenha rido, ou se riram uma coisa tipo, nossa, ou tiveram alguma resposta, meu Deus, que vergonha. Essas respostas que vocês tiveram, elas são emoções. Teve um estímulo, que foi a historinha que eu contei, a piada, e vocês responderam. Ou seja, vocês tiveram uma emoção. Ela já passou, provavelmente ela já está no passado. Se alguém ainda está gargalhando, a gente vai falar mais à frente o que isso pode ser, né? Talvez tenha a ver com algo do afeto, mas se mantém ainda, provavelmente isso aí vem de outro cenário. Então, a gente, quando está falando de emoções, a gente, em geral, está falando da resposta que a pessoa vai ter. E as emoções básicas que a gente costuma dizer são alegria, tristeza, nojo, surpresa, medo e raiva. Tá? Em geral, a gente acabamos nos referindo a alterações do humor e afeto ou de sentimentos, quando a gente está falando de alterações da grande função que é o afeto. Mas se é característico, a pessoa está manifestando muito e a gente acha que é importante, a gente pode referir. Demonstra alegria, demonstra afeto, demonstra tristeza, afeto não, demonstra nojo. Se a gente acha que isso pode ser importante e que eventualmente não é justificado. Mas é incomum da gente incluir no exame do estado mental, né, à exceção de medo e ansiedade que a gente vai falar a seguir. Uma alteração das emoções que é famosa e que é rara, não tem muita importância para a psiquiatria, para a psicopatologia, para os transtornos mentais, mas é uma alteração, né, e por isso a gente não vai deixar de mencionar, e também tem gente que nem considera isso uma alteração da emoção, do afeto em si, sim, do processamento emocional, de funções cognitivas mesmo, da cognição social, mas, enfim, fica o registro da alexitimia, que é uma alteração eventualmente considerada das emoções, que ela se configura pela incapacidade da pessoa de descrever emoções em si ou em outros, mesmo que exista uma expressão. Então, é como se eu dissesse que não, está todo mundo aqui, está todo mundo sem neutro, mesmo que, na verdade, as pessoas todas estejam manifestando uma emoção. Então, não, para mim está todo mundo neutro, ninguém aqui está expressando emoção nenhuma. Tá? Isso é a alexitimia, que pode ser tanto de perceber terceiros quanto de si mesmo. Então, tu tá percebendo que como é que tu está se sentindo agora? Não, eu acho que tô normal, tô bem, eu não tenho, né, não tô nem feliz, nem triste, nem nada. Mas a pessoa em si, porque ela não tá reconhecendo, ela tô me sentindo estranho, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas ela, na verdade, tá feliz, eufórica ou algo assim. Então, vamos lá, agora a gente vai entrar no afeto, tá? O afeto, lembrem-se, ele tem a ver com a forma como é expresso. Então, considerando o afeto a forma como as emoções, os sentimentos e a paixão
eles são expressos, eles são colocados para fora, a gente pode pensar em alterações relacionadas quanto ao funcionamento, ou seja, está funcionando errado a forma de eu expressar, né, de eu transmitir isso, mas também quanto à congruência com outras emoções. Então, ou seja, e outras funções. Está com o pensamento, né, está com a autoestima inflada, né, tá ou com delírios de grandeza. É esperado que provavelmente o teu afeto ele esteja elevado ou eutímico. Não é esperado que tu esteja com humor deprimido e com a autoestima inflada. Não é esperado que tu esteja com ideação suicida e autoestima inflada. É esperado que tu esteja com humor deprimido e a ideação suicida presente também. É esperado que tu esteja com a psicomotricidade aumentada, né, uma aceleração dos movimentos, se tu tiver também com humor elevado. Então, por quê? Porque eles andam juntos. Assim como as emoções. Se tu tá dando risada, é esperado, né, muitas risadas e gargalhando, o comum seria que o humor ele estivesse elevado. E aí a gente tem são duas alterações só que tem a ver com a congruência, que é o afeto congruente e adequado, ou o afeto incongruente e inadequado. Um exemplo bem comum, a gente falou lá de alucinações e delírios, né, que são sintomas psicóticos comuns em vários quadros, e é muito dentro da depressão, ou seja, a pessoa está com um episódio depressivo e ela está apresentando, além do episódio depressivo, alucinações auditivas. Ela está escutando vozes que estão dizendo alguma coisa para essa pessoa. O comum e o esperado seria que ela esteja escutando lá: tu não presta, tu é uma pessoa que não vale nada, tu tem que mais é se matar. Então, as alucinações aqui, elas estão com uma conotação negativa e a pessoa ela está deprimida com humor deprimido. A gente vai dizer que o afeto ele está congruente ou adequado. Tá? Não usem muito a palavra adequado, porque adequado é que parece que está tudo certo com o afeto da pessoa. Na verdade, ele está congruente. Tá? Ele está com a manifestação do afeto, ele está congruente com ou as emoções, os sentimentos, ou também outras funções. Quando o afeto, a expressão emocional e intensidade, está em acordo, e é por isso que vem o adequado, com o humor e outras funções mentais. Mas prefiro uma palavra congruente, adequado é meio estranho, né? E tem ainda o afeto incongruente ou inadequado, quando o afeto, a expressão emocional e intensidade, está em desacordo com o humor e outras funções. Então, a pessoa está deprimida, está para baixo, está com um episódio depressivo, mas ela está escutando vozes. As pessoas têm inveja de ti porque tu é muito boa, tu é demais, tu é uma pessoa exemplar, e as pessoas elas só estão discordando de ti porque tu é o máximo. Então, ele acaba sendo inadequado. Eu tô com a autoestima inflada e o humor deprimido. Fica com afeto, ele está incongruente. Algumas coisas estão indo nesse sentido e outras no oposto. E agora a gente vai entrar, então, nas alterações relacionadas com o funcionamento, né? E aí, essas alterações, elas, em geral, vão ter a ver com instabilidades, ou seja, a pessoa não está conseguindo manter ele de alguma forma, descontrole, ou seja, não está conseguindo controlar, mesmo que tenha ideia de controle, modulação, ou seja, vai para cima ou para baixo e a pessoa não consegue modular. Ela queria botar, eu queria escutar isso, queria me sentir assim, mas menos, né? Também, claro, tem a ver com descontrole, mas a gente vai falar daqui a pouco. E valorização, quando a pessoa ela valoriza ou desvaloriza as suas emoções. Então, vamos lá. Aqui está uma faixa de humor, tá? A gente está falando aqui da faixa típica do humor. Dentro dessa faixa, como a gente já viu, a pessoa pode flutuar normalmente. Então, durante a permanência do humor, né, durante aquele período de humor, vivências emocionais elas vão ocorrendo no dia a dia. Eu vou tendo notícias, eu vou falando com pessoas, eu vou me relacionando, eu vou sentindo, comendo, experimentando substâncias, enfim, eu posso fazer o que for do dia a dia. Ou seja, considerando que a pessoa está dentro de um humor eutímico em um intervalo de 2 semanas, aqui para a gente poder, vamos brincar que isso aqui é um período de 2 semanas. As flutuações do afeto,
elas vão ser percebidas ao longo desse período em cada um dos dias e das horas. Então, aqui a constância, a média do humor, ela está nessa linha. Mas durante esse período a pessoa teve várias expressões do afeto dela, tá? Então, o afeto ele vai olhar como aquilo está funcionando. Em geral, a pessoa vai ter um padrão de respostas afetivas durante um período específico. Então, vamos lá. Se espera que as pessoas respondam emocionalmente a estímulos externos. E isso é natural, é saudável. Vi uma notícia boa, talvez eu fique feliz. Recebi uma ligação de alguém que eu gosto, conversei, tive uma conversa agradável. Briguei com alguém que eu gosto, me senti mal com isso. É esperado que as pessoas se sintam bem ou mal, né? Perdi algo que eu gostava, me tiraram algo, me privaram de algo que eu queria fazer, fiquei irritado, né? Tive uma notícia de algo injusto. Em geral, se espera que as pessoas respondam mesmo emocionalmente a estímulos externos, e isso é o afeto adequado, congruente com as respostas emocionais e intelectuais. Entretanto, a forma como isso ocorre pode ser peculiar e chamar atenção. Então, vamos pensar que esse desenhozinho aqui do afeto, eu tirei ele dessa flutuação, vamos pensar que isso é uma resposta num dia a dia normal. A pessoa está eutímica e sem alterações do afeto, né? Sem alterações afetivas. Ou seja, ela escuta uma música triste, ela dá uma reduzida, ela fica triste, ela é auxiliar de pesquisa, ela ganha uma bolsa de iniciação científica, ela vai ter um pico de alegria, de euforia, aí vai passando o dia e tal, ela tá vendo futebol, vê o gol do time dela, ela vai ter vai ficar feliz, mas não vai subir tanto, porque é reprise, né? Aí ela vai, não tem nada para fazer, não tem nada para se divertir, aí ela vai ter reduções que fazem parte do dia a dia, da alimentação e tal, e aí ela, lá pelas tantas, viu alguém sofrer uma injustiça. Ela vê uma pessoa sofrendo uma injustiça, ela fica extremamente irritada, vai ter um aumento esperado, ou não, a gente depois vai ver, perde um ente querido, vai ter também uma redução, é esperado que caia lá para baixo, fique mais triste, depois aos poucos vai ir melhorando, mas vai aos pouquinhos, as pessoas vão confortando ela e tudo. Então, essas flutuações, esse ir para cima, para baixo, ele é normal, tá? Experimentar uma emoção é normal. E aí, aqui tentando botar, né, uma linha, então pensem que quando vai para cima, aqui nessa linha, é feliz, é raiva, né? Lembrem lá, felicidade, alegria e raiva, e tem muitas vezes a ver, as propriedades neurobiológicas são muito semelhantes, então a pessoa não está para cima é feliz, raiva, para baixo aqui, quando chega nesse ponto é porque ela está mais triste, né? Aqui é triste, com muitos choros, quando a pessoa já está aqui, e acima desse ponto é se ela está pulando, salivando, socando a parede de raiva, né? Ou pulando de felicidade, dando cambalhota. Então, se a gente for ver, né, lembrem-se lá ganhou uma bolsa de C, ficou feliz, não chegou a ficar pulando e estourando champanhe, mas ela ficou feliz. Ouviu uma música triste, ficou triste, mas também não passou de uma faixa aceitável. Gol do time, ficou mais feliz, ficou mais alegre, mas também não chegou a pular. E embora, mesmo se pulasse, deu um pulo e parou, vai ser ainda aceitável. Viu uma pessoa sofrendo injustiça, depende, claro, o grau da injustiça, a proximidade da pessoa, mas ela quase chegou a salivar e a brigar. Então, perda de um ente querido, chorou e teve muitos, e ficou triste. E é esperado, né? Então, quando a gente está vendo aqui, a gente vai ter que sempre considerar o afeto dentro do contexto. Tá? Mas pensem agora esse modelo aqui, esse exemplo aqui, tá? Essas flutuações todas. Que é para ilustrar o que a gente chama de labilidade afetiva. A labilidade afetiva são quadros nos quais ocorrem mudanças bruscas, súbitas da emoção, não motivadas pelo humor, ou seja, a pessoa não está eufórica e ela fica lá dentro da euforia dela, uma hora ela está pulando, outra hora ela está mais calma, outra hora ela está pulando de novo. Não, ou ela não está deprimida e aí ela tem um acesso de choro do nada. Não, ela é injustificado. Ou quando tem justificativas, que é o mais comum, elas são muito insignificantes. Viu uma pequena notícia na TV, ou teve uma ideia,
né? Não botou em prática ainda. Não... Alguém disse, nossa, isso é legal. Alguém sorriu para ela na rua, ela já teve um acesso de euforia. Então, são ou não motivadas ou a intensidade ela é injustificada. E é importante, é rápido. A pessoa que na labilidade, popularmente a gente escuta falar, é bipolar. Geralmente o termo é bipolar, ele acaba sendo muito mais atribuído, ele é, em geral é mal atribuído, mas ele fala muito mais da labilidade afetiva, que é essa mudança, essa inconstância, é lábil, ele é muito flexível. Nossa, estava aqui numa boa, dando risada, do nada começou a chorar, a gente começou a confortar ela, já quis, quando começou a parar de chorar, já ficou irritada de novo e brigando com todo mundo. A pessoa, ela não volta em geral, a gente tem a emoção e volta para uma estabilidade, depois vai ter outra emoção, dependendo do cenário, né, o ambiente. Na labilidade, não. Ela volta, é muito rápido essa mudança, tá? É muito comum a labilidade dentro dos quadros de humor elevado, porque o humor elevado ele está lá com explosões de neurotransmissores e qualquer coisa faz a pessoa modificar em função da sinalização sináptica de áreas mais positivas, negativas, ou de defesa. A pessoa responde muito rápido, ela fica mais em alerta, a gente costuma dizer que isso é a labilidade afetiva. Aí, na disforia também é comum a gente ver a labilidade afetiva, essa instabilidade na expressão do afeto, na expressão das emoções. Enquanto a labilidade ela tem esse componente de instabilidade, né, e também de descontrole, a pessoa ela responde muito rápido a qualquer coisa, há um quadro no qual a pessoa ela não consegue controlar o afeto, ou seja, ela vem a emoção e ela não consegue controlar aquilo, ela acaba botando para fora ou ela deveria segurar e não consegue. O que faz ela ter um afeto, em geral, socialmente inadequado. É como se o afeto dela é adequado demais aos pensamentos dela, mas socialmente ele acaba ficando inadequado. A conduta fica inadequada. E isso acontece principalmente por uma rigidez e uma falta de reciprocidade social. Em geral, as pessoas que têm essa alteração, que é a hipomodulação do afeto, elas não conseguem, as áreas mais corticais dela, não conseguem estabelecer uma ação top-down, no caso, né, de controle cognitivo da expressão do afeto. Então, se eu estou feliz, eu estou dando risada, mas eu estou num lugar que tá todo mundo triste, está todo mundo muito sério, estou num ambiente de trabalho e eu começo a chorar porque eu não consigo hipomodular o meu afeto. Eu estou sentindo, emocionalmente, a emoção está aqui. O que eu quero fazer? Eu quero modular, que as pessoas não percebam que eu estou mal, para que, enfim, ou eu não devo, né? Eu estou num pico, mas eu quero dar um jeito de segurar isso. A hipomodulação é o não conseguir. Eu expresso o meu afeto, a forma como eu de fato estou me sentindo, sem conseguir conter. Em geral, isso impacta tem a ver com o mundo interior da pessoa, impactando no mundo exterior. A hipomodulação do afeto, então, tentando ilustrar para vocês, aqui, ó, vem o gol do time e a pessoa, mas ela estava triste, então ela fica triste. Ela não fica feliz com o gol do time dela. Aí, quando ela começa a melhorar, ela vê uma pessoa sofrendo uma injustiça. Ela que aqui está mais adequado até, mas aí ela perde um ente querido e ela está no pico da irritação ou da euforia. Tá totalmente. Como eu estava me sentindo assim, eu fiquei. Eu não modulei. Veio a emoção e eu simplesmente estou sentindo ela, não estou conseguindo controlar a forma como ela é expressa. E aí, na sequência, eu escuto uma música triste, eu já estou triste, eu vou lá para baixo, né? Muito mais para baixo. Então, ouvir a música triste antes estava aqui assim, que era, olha, leva um pouquinho para baixo, mas não é tanto. Só que agora eu já tinha acabado de perder o meu ente querido, veio ainda a música triste, eu estou lá no fundo, né? Então, a hipomodulação do afeto tem a ver no qual a pessoa expressa emoções de acordo com o seu mundo interior. Em geral, os problemas eles surgem muito mais da conduta, né? Como assim? As pessoas vão olhar e essa pessoa é totalmente fora da sociedade, fora, não tem educação.
Olha só que falta de consideração, né? Porque a pessoa não consegue modular o afeto, né? Não tem a ver aqui com afeto incongruente, que seria eu estou num velório e começa a ter uma crise de riso, tá? Que é uma uma disfunção. Eu estou triste, mas eu acabo rindo. Não, aqui eu estou no velório, alguém me conta uma piada e eu começo a gargalhar, porque eu não modulo. Olha, tu pode até dar uma risadinha, contar uma piada, nem foi uma piada, foi uma história feliz da pessoa. Era só para ou engraçada da pessoa lá. Era só para dar uma quebrada no gelo, as pessoas lembrarem dela, mas era esperado um sorriso, não gargalhadas, tá? Em geral, pode até ser que eu gargalhasse se escutasse aquela história, mas eu vou tentar modular. Eu vou tentar fazer com que... É como se modular, pensem no rádio lá, eu estou aumentando o som. Eu quero escutar o barulho da música, mas não quero que todo mundo escute. Então, eu vou modular numa intensidade que todo mundo... que fique adequada. Né? A hipomodulação é quando a pessoa não consegue modular. Tem aí um quadro semelhante, né, que é um quadro aqui, está fora da ordem, então vou apresentar na ordem. Tem um quadro que é a apatia. A apatia é quando a pessoa não consegue sentir as emoções e possui pouca excitabilidade. É comum a queixa, a pessoa vai se queixar, não estou conseguindo sentir, não estou conseguindo me divertir, né? Eu até faço as coisas, mas eu não, parece que eu não estou, sabe, eu me sinto triste, mas eu não fico triste de verdade, eu me sinto feliz, mas eu não me sinto feliz de verdade, parece que eu estou meio assim, fora, né? A apatia é quando a pessoa ela não consegue sentir as emoções e ela possui, eu tento, mas não vai, assim, é como se eu tivesse uma incapacidade reduzida. Então, pensa lá que as flutuações do afeto dela são baixas. E aqui na apatia, algo importante é que tem um componente cortical, um componente de percepção, né? Do neocórtex, uma coisa subjetiva, sintomática. Eu estou dizendo, eu estou me sentindo como se eu não conseguisse perceber, sentir prazer, como eu não consigo sentir a alegria, tristeza, raiva, parece que tudo, eu até sinto, mas é muito baixo, é muito pouco. Tá? Não estou respondendo. Isso é uma apatia. Tem a ver com essa percepção subjetiva. Ela é bem semelhante com um outro quadro, que é o embotamento afetivo. No embotamento afetivo, a pessoa ela não consegue sentir as emoções e possui pouca excitabilidade. Mesma coisa. A grande diferença entre o embotamento e a apatia é que no embotamento a gente vê. O embotamento, a pessoa ela tá além da apatia, a pessoa vai dizer, tá, as coisas estão indo mais ou menos. Mas, em geral, a pessoa que está apática, e aqui tem uma confusão do termo popular, a pessoa que está apática, em geral, a gente acha que ela está mais deprimida. O embotamento não, a pessoa ela não expressa, ela não manifesta. Naquele videozinho que a gente falou, que eu mostrei, era um vídeo longo que falava sobre delírios, aquele rapaz ele está com embotamento afetivo. Né? Ele conta sobre coisas legais e coisas tristes da vida dele, mas ele está embotado. Ele não modula, né? Ele não tem modulações e isso é sinalizado. Os outros percebem. A pessoa, por vezes, ela vai dizer eu me sinto feliz e a gente vai dizer nossa, que feliz, ou triste, a gente não parece que está normal, né? Parece que está falando, lendo um jornal de notícias aleatórias que não se interessa, tipo, a parte de economia, mesmo que, na verdade, ele esteja contando coisas mais alegres ou mais felizes. A forma, a expressão do afeto é a mesma. Então, isso é o embotamento. E a pessoa, ela nem sempre... O embotamento a gente percebe. Na apatia é muito mais subjetivo. A pessoa diz, eu estou me sentindo como se nada está me dando a mesma alegria, mesmo tristeza, está mais difícil de eu sentir. Eu estou me sentindo mal porque eu não consigo sentir direito as coisas. Uma outra alteração que ela é relacionada à valorização, que é encontrada principalmente em quadros de personalidade, tá? É o afeto supervalorizado. A pessoa ela possui respostas emocionais que descreve subjetivamente com intensidade maior do que o aparente ou o esperado. É aquela pessoa que ela
eu nunca me senti tão triste assim, eu nunca passei por nada tão complicado quanto isso que eu tô passando agora. Nossa, eu não consigo mais aguentar. E a gente sabe, nossa, mas ela já aguentou coisa bem pior, né? Ela sempre faz assim, é comum, ou sempre não, é comum ela fazer assim, é uma resposta típica dela. Ou a pessoa tem crises de choro em função de algo injustificado, ou ela fica muito eufórica com coisas que são muito pequenas, ou tem acessos de raiva também, sem um motivo claro. Tem um motivo, ela tá irritada, mas ela supervaloriza a irritação dela. E aí tem algo que é curioso, tá? Que é como se a pessoa aqui, ela teve um episódio de raiva, sim, mas não é o pico da raiva, não justificaria, mas ela tá falando, com a raiva que eu tô, eu seria capaz de matar esse cretino que disse que não gosta de mim. Tá, tu pode ter ficado irritado, tu pode ter ficado chateado, mas é pra tanto assim? Tu conhece essa pessoa? Ele falou que não gosta de ti ou né? É uma pessoa relevante para tua vida? Ele falou para terceiros? Ele se justifica? Tipo assim, eu até entendo que tu esteja com raiva, mas nossa, tá exagerando. Sabe se tá exagerando? Se de fato, né? E aí, de novo, existem pessoas que vão ser um pouco mais expressivas, outras menos. Existem aquelas que vão supervalorizar o afeto. E aí, aqui a gente vai ter que sempre usar o nosso julgamento clínico. A supervalorização do afeto, na realidade, é pouco clara ainda também, se ela tem a ver, tem muita confusão até de estudos. Porque a grande dificuldade não sei se essa pessoa aqui, ela, na verdade, ela tem um pico, ela de fato sente muita raiva, ou se ela tá avaliando assim, eu tô irritado e ela acha que ela tá com muita raiva, ou ainda se tem a ver com uma atuação, tá? O que é uma atuação? Lembrem lá das as alterações da conduta. Ela tá um pouquinho irritada, ou ela acha que ela pode estar irritada, e ela tá tentando manipular o ambiente atuando, né? De certa forma, mentindo. Em geral, o que tem de estudos mais objetivos mostram que a supervalorização do afeto não tem a ver com uma maior sensibilidade. Essa pessoa ela não está de fato mais irritada ou mais triste. Ela está avaliando ou atuando de uma forma, né? Ou ela está atuando para que o ambiente sinta isso, ou ela está avaliando errado. Ela de fato está um pouquinho mais triste, ela está triste, mas ela avalia como se essa tristeza ela fosse muito superior ao que na verdade ela é. Então, mas a gente diz isso quando a pessoa supervaloriza o afeto dela, ela diz que está sentindo muito mais do que transparece ou do que a gente consegue avaliar, a gente diz que isso é uma supervalorização do afeto. Existem ainda respostas afetivas que a gente vai considerar como alterações. Algumas alterações de descontrole afetivo, mais relacionadas ao mau funcionamento mesmo, ou de sentimentos específicos que tipicamente são incluídas nas alterações do afeto. Então, né, que elas são meio mistas, é sentimento, é afeto, ou só não está funcionando direito, então vou falar de algumas. Anedonia. Anedonia é a redução ou incapacidade da capacidade, né, ou a incapacidade de sentir prazer. A pessoa é como se ela tiraram isso de mim, tiraram a capacidade de eu sentir prazer. Eu adorava ler. Agora eu leio por obrigação. Eu adorava comer chocolate. Até como, tô comendo até mais, mas o chocolate não me dá mais o mesmo prazer que antes. Eu vou na praia, sexo, conversar com amigos, coisas que eu gostava, tá? E aí, gosto de cada um. Mas eu perdi a capacidade de sentir prazer. Eu posso até fazer, lembrem-se, isso aqui não é conduta, na conduta lá, se eu perco o interesse de fazer, se eu perco a vontade, a motivação, né? A gente está falando aí da avolia, a gente está falando da abulia, né? Ou da hipobulia, que a gente falou lá na conduta. Aqui não, aqui a gente está falando do eu não sinto prazer. Claro que é comum que a pessoa que não está sentindo prazer de fazer algo que ela gosta, ela também diminua o interesse dela de fazer, e aí as duas coisas vão acontecendo. Ou pessoas que elas têm uma avolia, mas se fazem, sentem prazer.
Vou dar um exemplo aqui da minha infância. Sempre fiz aula de inglês e eu detestava ir na aula de inglês. Tá? Eu tinha avolia de ir assim, eu não queria ir, não é que eu detestava ela, eu detestava o ir. Eu não tinha interesse de ir. Me perguntavam, o que tu quer fazer essa semana? Tu quer ir na aula de inglês? Não, eu não quero. Mas, curiosamente, toda vez que eu ia, eu sentia prazer lá. Eu gostava, eu achava legal. Eu falava com pessoas, eu me divertia na aula, e que bom que insistiram, né, que eu continuasse indo, porque foi bom para a minha carreira, para minha evolução acadêmica. Mas ou seja, eu não tinha anedonia, eu tinha avolia em relação à aula de inglês. Mas pode ter um outro quadro, e aí vou dar um exemplo aqui. Jogar basquete. Em geral, não era o esporte que eu mais gostava de jogar, não era, mas eu gostava da ideia, eu gosto de assistir basquete, então teve uma época na minha adolescência que eu queria ir jogar, eu tinha interesse de ir jogar, ou seja, eu não tinha avolia, eu estava com a minha motivação legal. Mas eu sou muito ruim e as pessoas com quem eu jogava não eram pessoas que eu me dava muito bem, então eu ia jogar e eu não sentia prazer. Tá claro, era chato. Então não é que eu perdi a minha capacidade de sentir prazer, era chato. Mas lá pelas tantas apareceu algumas pessoas que eu consegui me dar bem. E aí comecei a jogar com elas. Mas aí passou muito tempo que eu parei de jogar, também já não estava mais assistindo, porque estava trabalhando, estudando muito. Um dia alguém falou, vamos jogar basquete? Vamos. Tava com interesse, tava com motivação, ou seja, tava sem avolia. Fui jogar e achei, nossa, isso aqui não tá mais da mesma forma como era antes. Ou seja, eu comecei a ficar com anedonia para jogar basquete. Então, anedonia tem a ver com a diminuição do prazer. E aqui sim, a anedonia é um sintoma comum, inclusive várias vezes acompanha o humor deprimido, mas não é obrigatório. E é um dos sintomas clássicos da depressão também. Existe ainda a puerilidade. A puerilidade tem bem a ver com o afeto, mesmo com a expressão, com a forma como é expressa. Puerilidade, ou algumas pessoas vão usar o termo afeto infantilizado, que eu não recomendo, é a expressão das emoções de uma forma tola, infantil. A pessoa ela chora por motivos muito simples, ela dá gargalhadas exageradas como se fosse uma criança mesmo rindo, e age emocionalmente de uma forma muito simplória, superficial. Ai, não, essa aula aqui já está muito longa, eu estou ficando muito preocupado que as pessoas não vão conseguir prestar atenção. Isso me deixa triste. Então, a pessoa é infantil. A gente tem uma sensação que, nossa, é um adulto, parece que eu estou lidando com uma criança, né? Ou um adolescente, parece que ele está regredindo. A gente fala como se a pessoa está regredindo muito. Aqui já a gente está quase se encaminhando para o fim. A gente está falando de afeto, de humor, de emoção, e alguns de vocês devem ter pensado, e o medo, e a ansiedade, e a fobia, o pânico. Todas essas manifestações, é importante dizer, elas têm sua raiz psicológica. Da onde que surge isso no psicológico? Na percepção ambiental de um estresse ambiental, e aí ambiental pode ser externo, de eu estar vendo que tem ali um predador, né, um animal feroz, um assaltante, algo assim, ou psicológico também. Mas tudo isso tem a ver com, ou seja, interno, mas tem a ver com a identificação de um estressor que potencialmente ele interferiria na sobrevivência. E o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso eixo HPA, né, hipófise pituitária adrenal, que é o principal sistema de resposta ao estresse, ele age como se a gente estivesse numa situação de sobrevivência. E aqui vem já um dos pontos mais importantes sobre a ansiedade. O nosso sistema orgânico que reage com medo, ansiedade, é o mesmo sistema que os nossos antepassados há milhares de anos eles tinham. Tá? Na verdade, há milhões de anos, porque tem a ver com principalmente com as áreas mais reptilianas. Então, mesmo espécies anteriores, elas já tinham essas áreas de medo, ou seja, tem a ver com sobrevivência. E aqui algo curioso é que hoje eu sinto medo assistindo um filme de terror. Eu sou totalmente, a chance de me causar um mal de verdade é inexistente. Mas eu tenho medo disso e o que liga o sistema que liga, ele é o mesmo que ligaria se eu tivesse na época lá,
Se eu fosse um índio, tivesse sozinho, me perdido da minha tribo e encontrasse uma tribo rival. O medo, e todos eles, então, têm uma origem primitiva na emoção do medo, que dá origem a todas as outras manifestações que a gente vai falar aqui, que são, em geral, ou emoções ou sentimentos, tá? Mas vamos ver cada uma delas. Medo, a gente já falou nas emoções, o medo é uma emoção em resposta a um potencial perigo, tá? Pode ser que esse perigo seja real e eu esteja percebendo ele, ou que eu estou imaginando ele, ou criando ele na minha cabeça. Nós podemos dizer que a pessoa demonstra medo ou que ela está assustada. Em geral, a gente, quando quer botar lá nas alterações das funções mentais superiores, se eu acho que isso de fato é relevante, lembrem lá, demonstra medo, ou aqui dá para usar também a expressão assustado. A gente poderia botar também se ela qualquer coisa ela causa sobressaltos, ela tem muitos sustos, tá? Até mais comum aqui, a gente poderia usar a palavra também assustadiça. Mas não é que ela é uma pessoa medrosa, qualquer coisa assusta ela. Então ela é assustadiça, que tem a ver principalmente com uma alteração do afeto. A ansiedade, aqui talvez seja o que mais gera polêmica, ela na realidade é uma emoção secundária, ou seja, existe o medo, ela é um subproduto do medo e tem a ver com a preocupação, a antecipação de uma experiência aversiva. Eu na verdade estou com medo de que alguma coisa aconteça no futuro. Tá? Tem a ver com essa antecipação de um perigo ou de algo em potencial que vai me causar um prejuízo, né, físico, emocional, enfim. A manifestação de ansiedade, as manifestações de ansiedade, no caso, elas envolvem sempre uma percepção subjetiva de preocupação e inquietação com a possibilidade de algo ocorrer. Isso é a ansiedade. Aqui, muita gente confunde sintomas de ansiedade com sintomas fisiológicos e é bem importante a gente diferenciar. Também é importante diferenciar o que é ansiedade de medo mesmo, né? A ansiedade é um subproduto. Não tem o objeto de verdade, não tem. Eu estou com medo de algo que não é iminente, não está na minha frente. O medo ele é resposta ao estímulo. A ansiedade é um subproduto que tem a ver com o pensar lá na frente. É comum que a ansiedade acompanhe respostas fisiológicas do sistema nervoso simpático, que é aquele sistema de luta e fuga. Então, suor, aumento do batimento cardíaco, transpiração, aceleração dos batimentos. Então, falando da ansiedade, quando presente, se a gente identifica que a ansiedade está presente, a gente pode caracterizar como demonstra ansiedade, tá? Mas, de novo, a ansiedade é um termo genérico e tem a ver com a caracterização subjetiva. Então, aqui, diferenciar a ansiedade daquilo que é medo ou do que é, de fato, que faz sentido, existe um estressor, a pessoa está em risco, é sempre importante a gente perguntar, tu está ansiosa? Ok, tu está ansioso com o quê? As pessoas, elas, eu sou ansiosa, não, a ansiedade, ela é, o que é? Me explica melhor, né? Fale mais sobre isso. É um estado geral, e esse estado, ele tem a ver com algo que a pessoa tem claro, muitas vezes a pessoa ela não se dá conta, mas olha, é um estado geral de alerta do corpo. Então, na verdade, a pessoa não está ansiosa. Ansiosa tem essa coisa eu estou me percebendo ansioso porque eu estou preocupado, eu estou aflito. Ok, tá. Tudo isso a gente vai jogar no saco da ansiedade, mas com o quê? E a gente tem que identificar se tem um estressor. Algumas pessoas vão dizer, sim, eu estou ansioso com a prova que eu vou fazer, não sei, no final do mês. Eu estou ansioso com o meu trabalho, que eu não sei quando que volta nessa função de quarentena. Eu estou ansioso porque para falar com uma pessoa que eu tenho atração física. Eu estou ansioso para ser avaliado. Né? A pessoa pode ter ansiedades específicas e direcionadas. E aqui é legal, porque muitas vezes a gente vai poder diferenciar do que é uma fobia. A gente já vai falar. Mas vão ter pessoas que se a pessoa ela é ansiosa com um objeto ou com uma situação específica, eu sou ansioso que tenha insetos, ou a gente em geral vai dizer que ela vai ter uma fobia, ou um sentimento, talvez uma obsessão, né? Eu tô sempre ansioso que eu possa estar sujo, com as mãos contaminadas, coronavírus. Ok, mas como é que funciona essa tua ansiedade? Vem o pensamento, ok. Então a gente vai ter que identificar o que vem antes.
porque aí a pessoa sim está ansiosa, mas em função da obsessão. E a pessoa, a gente também, ainda quando está falando de ansiedade, caso a pessoa ela fique ansiosa constantemente, com diferentes coisas, tipo, o que me deixa ansioso? Me deixa ansioso a aula, me deixa ansioso o tempo, eu fico preocupado quando eu vou sair, eu tô levando tudo, eu fico preocupado já quando eu já saí, se eu não esqueci de nada, eu fico preocupado, e não é pensamentos que ficam entrando, eu fico ansioso, e isso vai me deixando assim, eu fico preocupado mesmo, com medo de que algo vai acontecer, mesmo que essas coisas se fossem acontecer, qual é o problema se eu fui ao mercado, levei minha lista e eu fico, eu acho que eu esqueci alguma coisa de botar na lista. Sim, eu queria comprar caneta Bic. Mas caneta Bic não vai fazer diferença no teu dia a dia, na tua sobrevivência. E se tu esqueceu mesmo, tu vai chegar em casa, qual é o pior que vai acontecer? Tu vai ter que voltar? Então, faz sentido tu ligar o teu sistema de luta ou fuga em função do medo de que tu tenha esquecido alguma coisa? Aqui é que a pessoa diz, mas eu acabo ligando. Ok, então ela em geral fica preocupada, ansiosa. A gente pode caracterizar isso como afeto ansioso, quando ele é muito difuso e a pessoa, ela, em geral, vai ficando ansiosa. Lembrem-se, a queixa subjetiva, né, e aqui é um ponto bem importante em psicopatologia da ansiedade. Como a ansiedade ela tem uma natureza de queixa subjetiva, a pessoa diz, eu estou me sentindo ansioso, é muito comum um erro clínico. Por gente que diz, eu acho mesmo que essa pessoa está ansiosa, ela de fato é um pouco mais preocupada, mais ansiosa. Existem vários ganhos secundários, vários medicamentos que são comuns das pessoas usarem e receberem prescrição incorretamente para tratar a ansiedade, né? O principal exemplo são os benzodiazepínicos. Então, quando a gente fala aqui de ansiedade, fiquem atentos que é muito comum o erro clínico. E por isso que a gente tem que fazer o que te deixa ansioso, o que te deixa preocupado. E embora, e aqui é algo que também corrobora para isso, por que a gente tem que ter esse cuidado? Popularmente, a gente diz que a ansiedade hoje, está todo mundo ansioso. É um dos males da atualidade. A prescrição de ansiolíticos ela é uma das maiores que existem entre os medicamentos. Tudo é verdade. Essa parte tudo é verdade. O males da atualidade é meio na mídia, mas enfim. Só que olha que curioso, os transtornos de ansiedade, eles são menos frequentes do que vários outros. Lá na frente ainda, talvez nessa disciplina ou na próxima, vocês vão falar do transtorno de ansiedade generalizada. Em tese, a definição do transtorno de ansiedade generalizada é a que mais contempla essa coisa do eu sou ansioso de uma forma geral. Mas a prevalência do transtorno de ansiedade generalizada comparada com depressão, transtornos psicóticos, uso de substâncias, outros transtornos de trauma e estresse, parafilias, é menor. Ou seja, a gente diz que é um dos grandes problemas, mas, na verdade, existe uma queixa subjetiva e um desconforto natural com essa coisa do se sentir ansioso, mas, na prática, esse sentir ansioso, ele não leva, muitas vezes, a fechar todos os outros critérios e é uma manifestação típica do nosso dia a dia. Então, é importante a gente ver que existe uma supervalorização da sociedade que causa, muitas vezes, um afeto supervalorizado relacionado à ansiedade. A gente tem a mídia, muitas vezes, não que não existam, pelo amor de Deus, existe um monte de gente que tem, sim, transtornos de ansiedade. Mas, popularmente, a gente vê um movimento de validar, né, de aceitar que as pessoas elas tenham ansiedade e doenças relacionadas com ansiedade de uma forma muito ampla. Isso causa, infelizmente, um reflexo na clínica, que é o afeto supervalorizado da ansiedade. Eu estou ansioso, de fato. Agora, né, quarentena, isolamento social, ansiedade é uma instabilidade sobre o que vai acontecer no futuro. É algo comum e que todo mundo deve, em geral, estar apresentando se tiver com o seu afeto congruente, adequado, né, e com as outras funções também estáveis. Mesmo que estiver totalmente saudável, a ansiedade aqui é normal. A questão é, a gente supervaloriza um pouco a ansiedade socialmente
e eu tô me sentindo ansioso um pouco mais do que eu me sentia antes, e eu acho que então eu tô com alguma coisa. Porque estão falando que a ansiedade é normal, então todo mundo está tendo, e está tendo todo mundo vai tendo mais ansiedade, e eu acho que eu tô com alguma coisa, então é por isso que eu tô me sentindo mal, e em função de eu estar assim, eu não tô conseguindo trabalhar. Na verdade, pode ser que tu não esteja conseguindo trabalhar porque a tua rotina toda mudou, e não porque tu tá ansioso, né? Só que, claro, aí começa a vir um ciclo de isso interfere no meu sono, interfere na minha concentração, vai interferir na minha alimentação, e aí a pessoa vai cada vez se sentir mais ansiosa e ter mais alterações relacionadas a todas essas. Então, infelizmente, tem que ter um cuidado enquanto clínicos, enquanto avaliando, desse afeto supervalorizado relacionado à ansiedade. E também, por ser uma manifestação de grande subjetividade, a formulação do caso ela é muito importante. A gente não pode simplesmente, se eu tiver, e a gente vai ver isso em algumas aulas mais para frente, eu tenho que formular o caso. Não basta só eu fazer a avaliação das funções mentais superiores, não basta só eu bater critérios diagnósticos. Eu tenho que avaliar essa pessoa dentro da história dela, dentro do contexto do qual ela veio, para então eu poder, dentro das experiências que ela teve, para poder justificar que, de fato, essa ansiedade ela é algo que surgiu, ela é uma modificação, ou que ela é algo que sempre acompanhou a pessoa e sempre causou, né, prejuízos e alterações. Fobia. A fobia ela talvez ela seja um dos melhores exemplos do sentimento. É um medo, uma apreensão direcionada a um objeto ou a uma situação específica. É o principal sintoma da fobia específica, que é um medo, né, incontrolável e injustificado sobre um objeto ou uma situação. Né? Tem também a fobia social, que é a ansiedade social. Então, em geral, pessoas que têm, por exemplo, fobia específica de aranha, só de olhar essa foto já vão se sentir um pouco alertas, um pouco desconfortáveis. Tá? Mas a fobia tem isso, é um medo, uma apreensão direcionada a um objeto ou a uma situação. Em geral, a gente não vai nomear a fobia no exame de estado mental, mas se identificada pode ser importante. E aqui a gente fala sobre ataque de pânico. Ataque de pânico não é uma alteração exatamente do afeto. Tá? Ataque de pânico possui critérios diagnósticos. Ataque de pânico é o surtar, crise de ansiedade, muitas vezes a gente vai... crise de ansiedade não é um termo técnico, tá? Mas muitas vezes a gente vai ouvir falar. Alguns autores nomeiam o que a gente chama de pânico como um estado intenso de medo envolvendo a sensação eminente de morte, né, ou de perda de controle e alguns outros sintomas clássicos de muita ansiedade, muita aflição. Aqui já vem pânico. Pânico é diferente de ataques de pânico. O descrito como pânico faz parte do que a gente encontra nos ataques de pânico. Ataque de pânico, na verdade, é uma condição específica que possui critérios. A pessoa, para ter um ataque de pânico, ela não pode ter um motivador, ou seja, não posso ver uma coisa e então ter o ataque de pânico. Não pode, vou fazer a prova, me dão a prova, eu tenho um ataque de pânico. Não, o ataque de pânico ele é uma resposta súbita, sem um estressor obrigatório, que atinge o pico em poucos minutos e que a pessoa vai apresentar uma série de sintomas. Esses sintomas, eles envolvem, sim, medo intenso de morrer, ansiedade excessiva, medo de perder o controle ou de enlouquecer, que tudo tem a ver com a definição do pânico, mas envolvem taquicardia, envolvem sensação de desmaio, envolvem a pessoa ter sudorese, uma série de outros sintomas e um quadro específico que tem critérios. Então, o ataque de pânico, ele, na verdade, não é uma alteração propriamente dita como dentro das alterações do afeto em si. Tá? Ele tem critérios diagnósticos, inclusive. E claro, aqui, então, o que eu estou querendo dizer? É comum dentro dos ataques de pânico ter pânico, embora não seja totalmente obrigatório. Tá? Mas, como muitas confusões entre pânico e ataques de pânico ocorrem, sugiro que vocês prefiram nomear pânico como medo, ou ainda, se vocês acharem que é um medo exagerado, medo exagerado, tá? Medo muito intenso.
porque quando a gente bota a palavra pânico, tanto quem lê quanto a gente pode acabar causando uma confusão. O termo pânico não está totalmente errado, mas tem esse problema de muitas vezes ser confundido com ataques de pânico. Então, pessoal, todo o material e toda essa aula aqui, a principal referência, com alguns detalhezinhos, veio do livro do Paulo Dalgalarrondo, né, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, o capítulo 16, que é da edição que eu tenho, pelo menos, que é a afetividade e suas alterações. Nem sempre eu falo isso, mas para todas as aulas que a gente fez e teve, recomendo que, para além do vídeo, vocês leiam também o material, né? Embora eu já disse várias vezes que em alguns conceitos a gente tem que ter uma crítica, porque, enfim, a edição foi feita, ela tem eventualmente algumas concepções um pouquinho mais teóricas, é uma referência excelente e tem quase tudo do que a gente está vendo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, ou isso aqui está diferente do que falou, me pergunta, que eu estou aberto e acessível para tirar as dúvidas de todos vocês. Mais uma vez, eu agradeço aqui, então, a atenção de todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam, ou a gente vai se ver ainda nas aulas no Zoom, ou me encontrem também por outros canais. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem, e a gente se vê por aí nas próximas aulas. Então, um abraço para todos.